Bom, boa tarde. Meu nome é Daniel e eu estou aqui com o Leonardo. E a gente tem uma tabela de símbolos simplificada que implementa uma hierarquia de classes, símbolos e escopo. E a gente também tem operações de mudança de escopo, adição de símbolos e buscas. E aí o Leonardo vai falar um pouco mais sobre isso. Vamos começar com o arquivo dos modificadores. Nele, a gente define um enum, que é basicamente um conjunto de constantes que a gente vai usar como modificadores. Em seguida, a gente pode passar para o arquivo de símbolos, symbol.java. Nele, a gente vai definir dois atributos privados, uma string que guarda o nome do símbolo e um enum set do tipo modificador, que a gente definiu aqui atrás, nome modifiers. O enum set é basicamente funciona como um subconjunto dessas constantes que a gente definiu aqui. A gente tem dois construtores e alguns dos métodos que a gente tem são um getter para retornar o nome do símbolo, o outro getter para retornar uma cópia dos modificadores. Se o modificador estiver vazio, ele vai devolver uma cópia vazia também. Se não, ele vai só copiar normal. A gente tem esse método aqui que verifica eh, a gente, se esse símbolo contém determinado modificador. O- e esse método aqui, modifier to string, é para a gente converter o nosso conjunto de modificadores para a formatação de código Java mesmo, tipo tudo minúsculo e espaçado. O toString vai fazer a mesma coisa, só que ele vai juntar, no caso, ele vai pegar o que a gente fez aqui e vai juntar com o nome também. A- Agora a type.java ela vai estar representando os tipos, os tipos, né, geralmente primitivo. Ele vai ser só dois construtores que estão herdados de symbol. E as mudanças realmente ocorrem na classe seguinte, que é o class.java, que como representa uma classe, que é um tipo definido pelo programador, ela vai derivar de type. Essa classe possui dois atributos privados, um que guarda a superclasse para casos de herança explícita, e o outro que vai guardar o escopo associado a essa classe. Ele possui quatro construtores com argumentos diferentes, e ele tem dois getters, um para retornar a superclasse e o outro para retornar o escopo, um setter para definir um, um determinado escopo e associar ele ao objeto, e no final tem uma sobrescrita aqui do método toString para converter isso aqui na formatação correta de código. A classe variable.java está representando as variáveis, ele também deriva de symbol. Ele vai ter um atributo privado do tipo, ele vai ter dois construtores e um getter para retornar o tipo associado ao objeto, a instância dessa classe. Também vai possuir um método sobrescrevendo a forma de formatar isso como string. Atributo ele é estruturalmente idêntico à variável e possui só dois construtores herdados dele. Porém, a diferença dele é mais conceitual, já que um atributo nada mais é do que uma variável declarada dentro de uma classe. Agora sobre o parameter list.java, ele vai definir os nossos parâmetros. Ele vai ter um atributo privado arraylist, que é basicamente um vetor dinâmico, nesse caso do tipo variável. Ele vai ter um construtor que não recebe nenhum argumento só para inicializar a nossa arraylist. Esse primeiro método ele adiciona uma variável no final da nossa lista. Esse outro aqui ele devolve determinado elemento da lista baseado num índice que você usa como argumento. O método size ele vai devolver a quantidade de elementos que tem no arraylist. E no final, assim como os outros, também tem uma formatação para string. O method.java, eu esqueci de comentar antes, mas todo arquivo que usa o nosso conjunto de modificadores enum7, ele precisa importar isso no começo. Mas enfim, o method ele tem dois atributos privados, um que determina o tipo de retorno do método e o outro a lista de parâmetros que ele tem. Ele possui dois construtores, um que tem modificadores, outro sem. Aqui ele tem dois getters, um para devolver o tipo de retorno e o outro a lista de parâmetros.
e, assim, novamente, um método para sobrescrever string. O construtor ele vai derivar de método, porque é um construtor. Bom, no caso, a diferença do construtor para o método vai ser que ele não vai ter um tipo de retorno. Só que essa mudança só vai ser feita na conversão para string. A gente vai associar essa não existência do tipo de retorno como void no construtor, que é derivado de method. A respeito do scope, terminando de falar dos símbolos, a gente vai passar para os scopes agora. A gente vai começar nele com o, a interface. A gente vai importar o treemap, que funciona como é uma árvore binária organizada, ordenada, né? Funciona como um dicionário em que a gente passa uma chave e ele devolve o valor. Nesse caso, a nossa chave vai ser uma string e o valor vai ser um símbolo. Enfim, essa interface ela vai definir alguns métodos que serão herdados por todos os nossos scopes. E será sobrescrito na próxima classe. Todo escopo precisa saber devolver seu nome, devolver o seu escopo pai, definir um símbolo em si mesmo, procurar um símbolo e devolver o seu tree map com os símbolos que estão guardados. Base Scope vai ser a nossa classe abstrata. Ele vai sobrescrever a maioria dos métodos que estavam em scope. Ele possui dois atributos protected, um do tipo scope que vai guardar o escopo pai e o outro tipo tree map que vai guardar os símbolos guardados, os símbolos que serão armazenados. Ele tem um construtor que recebe como argumento o escopo pai, inicializa a nossa tree map e aqui ele começa a sobrescrever os métodos de scope. O getter é bem simples, só retorna o escopo pai. O define ele vai verificar se já existe o símbolo que quer definir, né? Ele vai ver se já tem uma chave com o mesmo nome. Se existir, ele vai lançar uma exceção de símbolo duplicado. Caso não, ele só guarda o símbolo normalmente no treemap. Aqui o resolve ele vai funcionar como uma busca, a gente passa uma chave, ele vai primeiro procurar no próprio escopo. Se existir, ele retorna. Caso contrário, ele vai ver se o escopo tiver um pai, a gente vai chamar a busca nesse pai. Então ele funciona basicamente como uma busca recursiva de determinado símbolo a partir de uma chave que você passa. E o último é bem simples, é só um getter para os símbolos que vai retornar o TrueMap de símbolos. Agora começando as especializações de Base Scope, a gente vai começar com o Global Scope, que o seu construtor ele não passa nada, porque um Global Scope ele é o escopo mais externo possível, portanto ele não tem pai, então a gente chama ele com null, o escopo do construtor, o escopo não, o construtor da classe pai, a gente chama ele com null. O seu sobrescrito de getScopeName vai simplesmente retornar uma string escrita global. No ClassScope, ele vai ter um atributo privado tipo classe que associa esse escopo a uma classe atual. Ele vai ter um construtor, recebe o escopo pai e a classe atual, e ele vai a sobrescrita dele de devolver o nome, identificando que esse escopo é o escopo de uma classe, e o nome da classe dentro do parênteses. E aqui a busca dele funciona um pouco diferente. Além de ele fazer a busca no próprio, no próprio escopo, após isso, ele vai procurar nos escopos das classes pais, caso essa classe tiver uma herança explícita. E depois de procurar na classe pai, em todas as classes pais, aí sim ele vai para o escopo. Esse foi o último método da classe scope. A gente pode passar para method scope agora. Ele vai ter um atributo privado tipo string que guarda o nome do método, um construtor e um método que retorna o nome, também identificando nesse caso que é um método. O block scope é um dos mais simples, possivelmente. Ele só passa no construtor o seu pai, e no override só manda aqui o devolve block, porque bloco não tem nome exatamente. E por fim, a gente vai para symbol table, que é a tabela de símbolos propriamente dita. Ela tem dois atributos privados, um do tipo global scope que guarda o escopo global, e outro do tipo scope que guarda o escopo atual. O seu construtor ele inicializa um escopo global novo e associa ele ao escopo atual. Esse getter retorna o escopo atual. Esse método aqui ele vai chamar o define do escopo atual, que pode ser qualquer um dos quatro escopos que a gente comentou anteriormente. Mesma coisa para busca, vai se chamar a busca de um dos quatro scopes.
E ele vai adicionar uma busca por nome qualificado, porque a busca que a gente fez anteriormente era somente por nome simples. O que ele faz na busca por nome qualificado? A gente passa como argumento uma string de nome qualificado. Caso ele não tiver um ponto, ele chama o método de busca simples. Caso contrário, ele vai separar a string em duas a partir do ponto. A primeira string vai ser o nome da classe, a segunda o nome do membro. Ele vai procurar essa classe no escopo atual, no caso vai devolver símbolo, então a gente vai verificar se esse símbolo ele é uma instância de classe, se não for, retorna nulo. Se for, a gente pode continuar. A gente vai fazer um casting de classe, agora que a gente já verificou que ele realmente é uma instância de classe, e vai pegar o escopo associado a ele. Se o escopo não tiver sido aberto nunca, ele retorna nulo. Caso contrário, ele devolve não, ele procura o nome, o membro, dentro do escopo que a gente acabou de encontrar. Esse método addClass, a gente inicializa uma nova classe e define ela no escopo atual. No caso, a gente tem quatro versões dele, uma para cada construtor. Depois a gente tem o OpenClass, que aqui ele vai procurar a classe no escopo atual, novamente devolvendo símbolo, verificando se ele é uma classe, se não for uma classe, a gente lança uma exceção de classe não encontrada. Caso dê tudo certo, a gente faz um casting para class, pega o escopo associado a ele. Se o escopo não tiver sido aberto ainda, a gente abre ele agora e associa ele à classe que a gente estava trabalhando. E no final, troca o escopo atual para o escopo que a gente acabou de criar. O método closeClass ele só vai verificar se a gente tem um escopo pi. Caso existir, a gente fecha o escopo atual, a gente sai do escopo atual e define o escopo atual como o pi do escopo que a gente estava trabalhando. Isso e vai seguir basicamente a mesma regra, tanto para adicionar método, para abrir método, para fechar método, abrir bloco, fechar bloco. Agora eu vou passar a palavra para o Daniel para comentar a respeito dos testes. Bom, então a gente vai tentar discorrer um pouco o que acontece dentro de cada método do teste, no caso do em Java, e como eles vão colocar a tabela de símbolos à prova. Então a gente vai começar com o teste um, que é o escopo simples, no caso a classe, o método e o bloco. Então o que que ele vai fazer? Ele cria uma classe genérica, que é chamada pessoa, e vai adicionar o nome em formato de string e a idade, no caso int, de inteiro, e depois ele vai criar um método somar, no caso o int a e o int b. Dentro do método ele vai definir uma variável resultado e aí ele abre o bloco de código genérico, tipo como se fosse um if ou um while mesmo, e um abre chaves. E aí dentro ele vai criar uma variável chamada flag e, e o que que ele está provando aqui? Ele vai provar que as variáveis declaradas, no caso em níveis diferentes, elas vão coexistir e vai permitir que o sistema abra gravetas, no caso escopos, e fecha, né, na ordem correta, que vai ser o close block, o close method e o close class. E aí no teste 2, a gente vai fazer uma busca subindo por todos os escopos, no caso. O que que o código vai fazer ali? É, ele vai ser declarado uma variável na raiz do programa, no caso na global, que entra na classe minha classe e aí vai criar atributo. E aí entra no método e cria local e entra no bloco e cria bloco. Então ele vai fazer tipo é como se fosse um- uma área que gerasse outra área que gerasse outra área. E aí dentro do bloco mais profundo que vai executar, aí sim que vai executar o table resolve e vai buscar cada uma das quatro variáveis. Então, o que que isso está provando? O que que o teste 2 está provando? Está provando que garante que a função resolve, ela saiba olhar ao redor, no caso, e vai encontrar a variável do bloco atual, consulta o pai, que é o método, e depois o avô dela, que é a classe, e o bisavô dela, que é o global. Então, essa lógica vai ser quebrada se o programa enxergaria a variável bloco. E aí o teste 3 são os modificadores, no caso o público, o private e o final. Então o que que vai fazer o código? Ele vai adicionar as classes variáveis usando o enum set off ali e ele atrela a regra a elas. No caso, a classe conta nasce como public e o final e o atributo saldo ele é private e final. No caso ali usando o código ele vai usar a função o res modifier para perguntar se a classe tem um modificador. E o que que esse teste está provando? Está provando que é, ele se estrutura, essa estrutura ela vai guardar bem os modificadores. Então, visualmente, o construtor formata isso, vai formatar isso certo, porque o system.out.print class, ele vai ter que, tipo, printar exatamente o que o public final class conta,
tá provando na montagem da string interna e que tá funcionando. Aí vamos pro teste 4. O teste 4 são os erros esperados, no caso, os duplicatas. Então, o que que o código vai fazer? Ele está abrindo a classe teste, vai adicionar uma variável nome, e na linha de baixo ali ele vai tentar adicionar um nome de novo. Então, agora com um int. Porque tudo isso está embrulhado num código try-catch. E depois de tentar abrir o escopo de uma classe que não foi declarada, por exemplo, classe inexistente, ele vai dar erro. Então, o que ele está provando aqui que o famoso teste caminho triste ali, ele vai forçar o erro para ter certeza de que o programa vai ter uma consistência. Então, o computador precisa lançar essa exceção, esse erro, quando tem uma duplicata, e esse teste vai confirmar essa exceção lançada na mensagem certa. Aí o teste 5 ele vai falar de herança simples e o resolve qualified. Então, o que que o código está fazendo? Ele vai criar a classe animal com nome e peso ali. E aí ele vai criar a classe cachorro e vai passar a classe animal como argumento. Então, o table.add class cachorro, vírgula, animal, que são os parâmetros, e isso indica que o cachorro herda de animal. E em seguida vai ter um resolve qualified animal peso, animal.peso. Então isso vai provar duas coisas importantes. No caso, a primeira é que se a gente pegar o nome do cachorro ali e a tabela que entende que ele herdou de animal, então primeiro, ele vai pegar o nome e vai entender o que ele herdou de animal. E segundo, ele vai provar que o sistema vai permitir buscas diretas e específicas do dono da variável através do ponto. E o teste 6 são os construtores. O que que ele faz? Ele cria um objeto do tipo construtor para parte do produto. Vai criar um objeto do tipo method, que é genérico, por exemplo, ele vender. E o que que ele vai provar? Ele vai provar que, assim, de acordo com o que confirma de seu sistema, ele sabe a diferença de um método e um construtor. Ali, por exemplo, o construtor para classe produto, no caso, o método genérico vender. Então, ele precisa saber de um tipo de retorno, como o void ou booleano, e o construtor, ele não possui o retorno explícito. Então, o teste vai saber diferenciar no caso, o método e um construtor, e exibir isso pegando a lista de parâmetros de ambos para ver a formatação, o que que vai diferenciar na formatação. E por fim, o teste 7, que é assim, cadeia do A, do B e do C, o que que ele vai fazer? Ele vai criar três níveis que geram tudo, que é o A, o B e o C, amarrando o B como filho de A e o C como filho de B. Então, ele vai colocar a variável em cada, tipo x, y e z. Ele vai na classe C, que é a neta, e manda imprimir o x do avô. E aí, no final, ele vai chamar a função getSymbols ali, .key7, na classe do meio, que é a B. Então, ele vai provar que vai garantir que o mecanismo do getParent para buscar variáveis herdadas funciona num loop infinito. Então, não apenas de pai para filho, mas ele vai suportar árvores de herança gigante. Por exemplo, o detalhe de pegar o símbolo de B, provar que a classe filha não copia as variáveis físicas da mãe. Ela apenas aponta para ela, então vai salvar na memória automaticamente. E aí a gente vai fazer uma pequena demonstração aqui no terminal, só para provar que os 7 testes que a gente tentou dar uma compactada para ficar mais resumido. Então aí a gente vai conseguir provar a funcionalidade de cada teste, a funcionalidade de cada teste, e do bloco mais profundo até o bloco mais raso, no caso, e, e provando assim que a tabela implementada de símbolos funciona, e ela consegue implementar a hierarquia de classes, símbolos de escopo, e uma operação de mudança de escopo com adição e símbolos com a busca. Bom, enfim, esse foi o nosso trabalho. Espero que tenha gostado. Uma ótima tarde.